Sede santos, esta é minha vontade. Sede santos, é o que eu mais quero. Olá, povo santo de Deus, bom dia com o santo do dia. Meus irmãos, hoje é dia 23 de dezembro e a igreja nos recorda hoje a vida de um grande santo, São João Câncio ou João de Cante, presbítero e patrono dos professores e peregrinos. Então, uma grande história, uma bela história nos aguarda por aí. Mas antes de iniciarmos, pedir a proteção do Senhor, pedir que Ele nos dê a graça de bem vivermos a nossa fé, de vivermos com intensidade a vocação pela qual Ele nos chamou, que é a santidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, ainda um pouquinho mais de tempo antes de iniciar, pedir aos irmãos que já ouvem nossos áudios, também curtir, compartilhar e comentar. Isso faz com que o YouTube entenda que é um vídeo bom, que é um vídeo importante, e ele vai mostrar, oferecer esse vídeo para mais e mais pessoas que estejam interessados por conhecer a vida dos santos. Então, desde já, muito obrigado pela paciência, pela audiência também, podemos dizer assim, por estar sempre aqui, curtindo, comentando, vendo nossos vídeos. Isso nos ajuda, nos motiva a não desanimarmos e sempre mais melhorarmos, tá bom? Então, aquele pedido especial para você nos ajudar, curtindo, comentando e compartilhando os nossos vídeos, não só o do Santo do Dia, mas também os do Evangelho, que sai no mesmo horário também, às 18 horas, tá ok? Então, muito obrigado. Então, sabendo o nome já, São João Câncio ou João de Cante, considerado um dos santos mais representativos e queridos da heróica Polônia. São João Câncio é chamado pelo povo de glória da nação polonesa e também pai da pátria. Isso num país que sempre teve orgulho de sua fé no cristianismo e da fidelidade à cátedra de Pedro. João Câncio nasceu em 23 de junho de 1390, no povoado de Kent, e viveu sempre em sua cidade, Cracóvia. Lá conquistou todos os graus acadêmicos e lecionou em sua principal universidade até morrer. A grande preocupação de seu magistério era transmitir aos alunos o conhecimento, não à luz de uma ciência fria e anônima, mas como irradiação da ciência suprema que tem sua fonte em Deus. Mesmo depois de ordenar-se sacerdote, continuou a cultivar a ciência ao mesmo tempo que fazia seu trabalho pastoral como vigário da paróquia de August. Homem de profunda vida interior, era um homem sério, humilde e generoso. Jejuava e penitenciava-se com frequência. Dormia pouco, como todos os santos, e comia menos ainda, e não comia carne. Apesar de tão rígido para consigo mesmo, manifestava profundo amor pelo próximo, principalmente pelos pobres da cidade. Várias vezes, inclusive, foi visto dando suas próprias vestes para um pobre. A gente o chegou a chamar o pai dos pobres por suas muitas obras de caridade com os mais necessitados. Quando a sua humildade e a sua paciência eram postos à prova, sem perder a costumeira serenidade de espírito, se limitava a responder graças a Deus. Na qualidade de preceptor dos príncipes da casa real polonesa, às vezes não podia se subtrair à participação de alguma festa mundana. Um dia, se apresentou a um banquete com roupas humildes e um doméstico o colocou porta fora. João foi se trocar e voltou ao lugar onde se dava a recepção. Desta vez pôde entrar, mas durante o almoço, um servente desastroso esvaziou um copo nas suas vestes. João sorriu, afirmando: "Está certo que também a minha roupa tem a sua parte. Foi graças a ela que pude entrar aqui." Tanto nas pequenas como nas grandes adversidades, João teve sempre em mira algo de bem superior ao prestígio, à carreira e ao bem-estar material. Ele dizia: mais para o alto.
repetia frequentemente, querendo exprimir com este lema o seu programa de vida. Ele se distinguiu, sobretudo, pela caridade evangélica, com uma marca claramente franciscana. Há um exemplo claro de sua personalidade em sua biografia, que remonta às inúmeras peregrinações e romarias aos túmulos dos mártires em Roma. Ao todo, ele fez 4 peregrinações a Roma, carregando sua bagagem nas costas, bem como aos lugares santos da Palestina. Desejava ser martirizado pelos turcos, ou seja, pelos muçulmanos. Numa dessas incontáveis viagens, foi assaltado. Os bandidos exigiram que João Câncio lhes desse tudo o que tinha. Depois perguntaram ainda se não estava escondendo mais nada. Ele afirmou que não. Depois que os ladrões partiram, ele se lembrou de que ainda tinha algumas moedas no forro do manto. Achou-as, correu atrás dos bandidos e deu-lhes as moedas, e ainda pediu desculpas pelo esquecimento. Um outro caos, uma outra história, uma outra lenda, podemos dizer assim, foi uma vez que, com pena de uma pobre mulher que deixou cair um vaso com óleo, o santo realizou um grande milagre. Qual foi esse milagre? Após pegar os cacos, os mesmos começaram a juntar-se e emendar sozinho, e o vaso encheu-se de óleo novamente. Todos os santos têm essas histórias aqui que engrandecem a sua vida, que deixam a sua história mais interessante de se ver, mas sempre fica aqui a questão de quem que está à frente disso aqui. É Jesus, É Jesus, o mestre dos mestres, é o homem que nada deixa faltar, o Deus providente. Sua fama chegou a ser extremamente grande. Nas discussões repetia-se o que dizia o Santo Agostinho. Ele dizia: combatemos o pecado, mas amamos o pecador. Atacamos o engano, mas não queremos violência contra ninguém. A violência sempre faz mal. Em troca, a paciência e a bondade abrem as portas dos corações. Temos aqui então um homem sábio, um homem virtuoso, um homem caridoso, um homem misericordioso, um homem compassivo. Quando pregava sobre o pecado, chorava ao recordar a ingratidão dos pecadores para Deus. E as pessoas, ao vê-lo chorar, se comoviam e mudavam de conduta também. A seus alunos repetia este conselho, abre aspas, cuidem-se de ofender, que depois é difícil fazer esquecer a ofensa. Evitem murmurar, porque depois resulta muito difícil devolver a fama que se tirou. Foram centenas os sacerdotes formados espiritualmente por ele. Anos depois, ao perceber a proximidade da morte, distribuiu os poucos bens que possuía aos pobres, falecendo às vésperas do Natal de 1473, aos 83 anos de idade. Foi canonizado por Clemente II em 1767. São João Câncio era celebrado no dia 20 de outubro, mas agora sua festa acontece um dia antes daquele que marca a sua morte. Para homenagear o professor santo, que foi modelo para gerações inteiras de religiosos, o Papa São João Paulo II foi à Polônia em 1979. Na ocasião, consagrou uma capela em memória ao padroeiro da Polônia, São João Câncio, na igreja de São Francisco. Nela, na metade do século XX, o mesmo Papa, então um jovem sacerdote, iniciava seu serviço de vigário paroquial. Olha que história linda, hein? A igreja que é dedicada a São João Câncio foi onde João Paulo II começou a sua missão como vigário. Como as coisas se encaixam, como a providência de Deus age. Então, meus irmãos, muito obrigado por terem chegado até aqui. Que São João Câncio, o São João de Cante, interceda por nós junto a Deus, nos dando a graça da caridade, do coração misericordioso e também do coração compassível. São João de Cante, rogai por nós. E não esqueçamos, sejamos santos, pois o nosso Pai que está no céu é santo.